alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu vim aqui para corrigir a terceira semana do PET de História do sexto ano, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui meu slide. Ó, PET 2, terceira semana, História, sexto ano, ok? Vamos lá. O tema, gente, a idade dos metais e o surgimento da escrita. Nós já vínhamos falando dos períodos pré-históricos, né? Então falamos do Paleolítico e do Neolítico. E agora a idade dos metais, tá? Quando acontece o surgimento da escrita. Deixa eu afastar aqui. Vamos lá, gente. Bem, eu tirei textos do PET, tá? E algumas coisas eu coloquei diferenciadas. Então vamos lá, idade dos metais. Vamos estudar o período da pré-história, que é a idade dos metais. O que seria essa idade dos metais, Marcela? Então vamos lá. Vamos marcando aqui com marca-texto as coisas mais importantes, tá? Então tá, esse período recebeu esse nome em razão do momento em que os seres humanos aprenderam a manusear o metal em favor de suas necessidades. No tempo antigo, vocês lembram, no tempo passado, anterior, era a pedra lascada, depois foi a pedra polida. Então, vocês vão observando que vai havendo o quê? Uma evolução tecnológica nessas ferramentas, com o passar de muitos anos, tá, gente? Então, esse período dando início ao surgimento da metalurgia, que eu vou explicar mais na frente o que seria o ato da metalurgia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar muito de metalúrgica, que mexe com metais, fundição de metais, tá? Com fogo em altas temperaturas para poder derreter, tá bom? Além disso, nesse período, as aldeias do Neolítico, né? Que é o período anterior, tá? Começaram a evoluir e se transformaram nas primeiras cidades. Olha, desculpa aí, gente, cidades da nossa história. Então, as primeiras aldeias do Neolítico, que seriam aquelas anteriores, elas foram fazendo um processo de evolução, tá? Para se chegar à idade dos metais. Então, Paleolítico, aí vem depois o Neolítico, depois a idade do metal, tudo em processos de muitos anos, muitos e muitos anos, onde o homem foi aprendendo as ferramentas, as novas tecnologias, ok? Como consequência também surgiu o comércio. Tá? Por que o comércio? Eles começaram a produzir o excedente. Quando no tempo antigo, vocês lembram que eles tinham os próprios alimentos para a própria sobrevivência. Para sobreviver, né? Os nômades depois se tornaram sedentários. Agora, nesse momento aqui, já começa a haver um excesso, um excedente de alimentos, porque houve a descoberta, a revolução agrícola, vocês lembram? A descoberta da agricultura, então foi tendo mais alimentos. Então foi começando a haver um excedente. Vai produzir batata? Então tem muita batata para a vila. Então o que vai acontecer? Vai começar a haver os comércios entre as aldeias, tá? A sociedade começou a se organizar administrativamente, começou a se organizar. Já é um começo de como a gente vive hoje, tá? Finalizando esse período, tivemos a invenção da escrita, aí o negócio mudou de figura, tá, alunos? A partir da invenção da escrita, muito, ó, mudou os rumos da história da humanidade, tá bom? Então, vamos lá para frente. Só um quadro para vocês verem aí. A idade dos metais. Ó, no final do Neolítico, período anterior, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais, tá? Aí, ó, metais, obtidos com técnicas de fundição que o homem foi desenvolvendo, tá? O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, devido à sua maleabilidade, né? A princípio era martelado, igual tipo esse homem tá fazendo aí, vai martelando, aquilo já tá fundindo, tá? O ferro, ó, vai martelando sem aquecimento, depois passou a ser derretido no fogo. Imagina como é que ele era martelar o negócio antes sem aquecer, que quando você aquece, ele fica mais maleável, mais mole, ele se dissolve um pouco, tá?
Aí foi derretido quando eles descobriram que poderiam derreter ele no fogo, ficou mais fácil, tá? Então, ele derretido no fogo e colocado em formas de pedra ou barro para ganhar forma. Então, eles iam ganhando forma a partir do momento que ia endurecendo, tá? Depois foi o estanho. Da mistura dos dois chegou-se ao bronze. Então, o bronze é o resultado da mistura do cobre com o estanho, desses dois metais. Aí se formou o quê? O bronze, que é um metal mais resistente e por isso muito utilizado na fabricação de armas, e utensílios para combates como lanças. Aí já começou, espadas, escudos e capacetes, tá? Para começar a já se proteger, a formar um exército, ainda não, mas já poder se proteger dos ataques inimigos, tá bom? Então vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. Metalurgia, gente. Metalurgia é a soma de procedimentos técnicos. Opa, deixa eu pegar a borrachinha aqui que vai ficar muito feio essa, né? De procedimentos técnicos, procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Olha, vocês terem uma ideia aí do lado, olha mais ou menos o que eles já produziam lá, possivelmente com bronze, com cobre, já eram tipo facas, era mais fácil o homem nesse sentido cortar uma carne, tá? Se defender, abater um animal. Olha como é que já houve uma evolução, tá bom? Então, metalurgia é os procedimentos e técnicas para extração e fabricação desses metais, tá bom? Então, vamos lá. Uruk, um pouco mais de história. Uruk, gente, foi uma das primeiras cidades, é conhecida a primeira cidade do mundo. Fica na Suméria, que era uma antiga civilização, do tempo das civilizações antigas, tá? A Suméria é uma civilização muito importante, ela trouxe muito desenvolvimento para a nossa humanidade de hoje, e é até uma civilização pouco estudada, né, no passado. Na escola vocês aprendem mais sobre a Grécia, sobre Roma, mas a Suméria, ela é uma civilização de tirar o chapéu, tá bom? 3.500 anos antes de Cristo, a 3.200 anos antes de Cristo. Sua importância regional foi tamanha que ela acabou inspirando o nome do país que hoje ocupa aquele território. Então, Marcela, onde que seria a Uruk, a Suméria hoje? É onde está o Iraque, ali no Oriente Médio, tá? É a terra que hoje é o país Iraque, tá bom? Bem, o texto é de Eduardo Scarlas. Esquisito o nome dele, assim. Não sei se eu consegui ler. Alguns arqueólogos que vocês aprenderam, que são aqueles profissionais que ajudam muito o historiador, garantem que o título da primeira cidade do mundo deveria ser atribuído a Eridu, que também fica na Suméria, tá? Mas de uma coisa ninguém discorda, foi em Uruk, tá? Que a civilização tornou-se urbana, de fato. As duas não passavam de meros assentamentos por volta de 4.000 anos antes. Meros assentamentos, aldeias, aquelas aldeiazinhas lá do Neolítico, o pessoal não era tão desenvolvido. Cerca de 500 anos mais tarde, no entanto, Uruk tomou a dianteira, tá? Se desenvolveu, foi a primeira, e se converteu num modelo de urbanização para toda a Mesopotâmia, tá? Que era o local que ficava ali no crescente fértil, tá bom? A cidade tinha templos, olha só, com evolução, bairros residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, olha, exército, e um sistema de administração já pública, que é cuidar dos negócios do governo, vamos supor, órgãos, né, de organização do nosso Estado.
Ou seja, seu povo pode ser considerado o inventor da burocracia. Marcelo, o que é burocracia? Burocracia é aquela coisa assim que você vai fazer, tirar uma carteira de identidade, aí você tem que ir num lugar, levar sua foto, aí tem que dar todos os seus dados, depois ele passa por uma triagem e você não consegue pegar a sua carteira de identidade naquele dia, demora uns dias, porque tem que passar por todo um processo que a gente fala de burocrático, coisas do Estado, entendeu? A burocracia de uma cidade. Você não chega lá na prefeitura e já vai pedindo um documento e eles vão te dar na hora, não. Vai ter uma análise, vai ter que passar para a assinatura de alguém, depois alguém te liberar. Isso é um tipo de burocracia, tá bom? Em 3.300 a.C., a população chegava já a 40 mil habitantes, olha só, 4 vezes mais que das vizinhas Eridu e Laraque. No auge do seu poder, lá pelo ano de 2.800, gente, ó, 2.800 antes de Cristo, já passava das 80 mil pessoas. A influência regional que Uruk exercia era tamanha que acabou atravessando os tempos, dando origem ao nome do país que hoje chama Iraque. Então a gente faz assim, Uruk, Iraque, Uruk, derivou. Então hoje é o Iraque, ali que é o antigo o país que era do ditador chamado Saddam Hussein, tá, gente? Então vamos lá. Olha como é que era já a primeira cidade em Uruk. Parece com alguma coisa, parece até melhor que muitas cidades aí que vocês já conhecem. Aí que a gente pensa, nossa, como o homem evoluiu para isso, né? Então a gente tem que pensar que a Suméria era uma civilização muito avançada, gente. Olha as formas de construção que eles fizeram assim, tá? De sair lá daquele neolítico, né? Lógico, demorou bastante tempo. Que as pessoas viviam em aldeias ali, com os animais, né? Com a pedra polida. Olha só como é que houve uma evolução com com a descoberta dessa fundição dos metais. Olha como é que houve um up na civilização, tá bom? Bem, ó, o planejamento urbano, ó, isso daqui se chama zigurate, tá? Ó, os bairros residenciais lá de Uruk, né? Os moradores eram agrupados de acordo com a profissão. Então, como que era nessa época? Tinha um bairro que tinha marceneiros, vamos ver. Então, lá só tinha marceneiro morando. Tinha um bairro que tinha alguém do poder lá de administração, que trabalhava tipo, burocraticamente. Então, só eram as pessoas trabalhavam burocraticamente para a cidade, tá? Hoje a gente não tem isso, preste atenção, tem isso. Num bairro você tem um advogado, um médico, várias pessoas de várias profissões morando, tá? Os bairros de Uruk eram comerciais, ó, já faziam esse comércio, residenciais, moradias, tá? Mistos também. E seus moradores agrupados segundo a profissão de cada um. Ó. Continuava tendo esse agrupamento segundo a profissão que cada um exercia. As casas típicas de um bairro residencial lá na época tinham 2 níveis e eram feitas com tijolinhos de barro cozido, tipo esse aqui atrás de mim, seria, e secados ao sol. Mas esse daqui atrás de mim eu acho que é mais moderno um pouco, tá? O canal artificial Nilo ligava Uruk ao rio Eufrates, tá? Que era uma civilização que a gente fala de civilizações hidráulicas. O que são civilizações hidráulicas? São as civilizações que crescem, tá? E se desenvolvem em volta dos rios. Então, nessa época aí, tinha o rio Tigre e Eufrates, do crescente fértil. Então, essa população estava em volta desse rio, e quando está em volta do rio, o rio traz muita abundância, o solo fica muito mais fértil, como aconteceu também no Egito, com o rio Nilo, tá bom? E dividia a cidade em 2 distritos, Anu e Eana. O templo branco, opa,
no topo de um zigurate. Ó o zigurate aqui, ó, tá vendo? É esse tipo de arquitetura aqui. Construção semelhante a uma pirâmide, parece mesmo, né? Porém com escadas, tá vendo as escadas aí? Dedicada ao deus Ná, tinha 22 metros de altura, gente. É tipo um prédio muito alto. E era coberto com uma argamassa que brilhava sob o sol. Simbolizava o poder político hegemônico exercido pela cidade. Olha só, já tinha a, a questão da política e do poder político, tá? Já vindo à tona. Aqui a cidade de Uruk, gente. No distrito, continuando o texto do PET, tá? Quem estiver me acompanhando com o PET, vai estar localizando, né? Vai localizar essas palavras aqui. No distrito de Ana, várias construções eram enfeitadas com mosaicos. Olha só como é que já era avançado. Coloridos, entalhes. São os primeiros sinais de preocupação estética, ó. Começa a ter uma preocupação estética. Não construir alguma coisa do nada assim. Queria arquitetura, uma coisa mais bonita. Portanto, é que vocês viram a cidade lá, na foto que eu mostrei, tá? Na arquitetura urbana. Quando este prédio foi descoberto por arqueólogos, os amigos, os historiadores aqui, ó, sem eles a história fica complicada. Pensava-se que fosse um templo. Hoje acredita-se que tenha sido um edifício de uso comunitário, tá? Uma muralha com 9,5 quilômetros de extensão, olha, é muito grande. Cercava toda a cidade. Na época, eles cercavam as cidades, tá? Para se proteger dos ataques. Teria sido construída pelo rei mitológico Gilgamesh, esse daqui, ó, do lado aqui, onde estou mostrando, governante da primeira dinastia de Uruk. Porque essas cidades, elas tinham dinastias. Então, primeira, segunda, terceira, tá? E vai com o passar dos anos. Assim também era no Egito. Bem, gente, atividades. Até o momento da descoberta e uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam o quê? Pedras, Marcela, ossos, madeiras, como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça. Lembram? Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito do cobre e do estanho, que foi os metais, agora já é metal. Foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Para o quê? Para sobreviver melhor, para ter uma vida, uma condição melhor, menos árdua, com mais facilidade no cotidiano. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e as desvantagens. Ó, vantagens, vocês teriam que ler no texto também, tá? E fazendo pesquisas. Em relação ao uso do metal, qual a vantagem para a sociedade pré-histórica? Marcela, qual é a vantagem que teve? Então vamos lá. Vantagem, gente. Eles criaram ferramentas melhores e mais resistentes. Lógico, ferro, o cobre ali não é fácil quebrar, é mais resistente. Você taca e não vai quebrar tão facilmente. Eles também faziam armas para conquistar novas terras. E novos objetos começam a ser feitos, novas coisas vão acontecendo. Não fica aquela comunidade parada, vai se inventando outras coisas. Não só como armas, como instrumentos para poder utilizar, tipo com bois. Enfim, gente, foi imensas vantagens nesse momento aí do uso do metal. Mas teve desvantagens também. Qual que seria a desvantagem, Marcelo? Dificuldade do processo de fundição, que vocês lembram que o cara ficava batendo lá no ferro, porque não era fácil, porque tinha que utilizar os recursos para alimentar esse fogo. Porque para fundir esse ferro tinha que estar muito quente. Então eles tinham que fazer alguns compartimentos e ficar lá pegando, fazendo com que o fogo ficasse aquecido, ficasse muito forte a brasa, para que conseguissem fundir esses metais para poder transformá-los, tá, em utensílios. Então foi uma desvantagem, era difícil para eles. E a disputa entre diversos grupos também, tá? Entre a questão de estarem conseguindo, quem consegue construir mais armas.
Porque, gente, infelizmente, guerra e atrito entre as comunidades sempre vai existir, sempre existiu. A luta por territórios. E nessa época não vai ser diferente, principalmente quando as cidades começarem a crescer e começar a haver o quê? Uma disputa comercial, uma disputa de hegemonia, tá? Faz parte do mundo, tá? O processo da guerra, infelizmente, tá? E das lutas, das batalhas. Bem, atividade 2 é para vocês, ó, fazerem, ó. Vocês vão ter que pedir a ajuda da sua família e procurar dentro da casa de vocês objetos que são feitos de metal. Liste-os e indique suas funções indique suas funções. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Então, vocês vão ver na casa de vocês o que vocês têm de metal ali. Ah, eu acho que isso daqui é metal. Alguma coisa que vocês acham que é um ferro, que é de cobre, que é de bronze, tá? Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Aí é uma resposta que vocês vão ter que escrever no PET para eu corrigir, tá bom? Não adianta dar aquela respostinha curtinha, não. Tenta desenvolver o raciocínio, tá bom? Pensa lá no Paleolítico, depois você vem pro Neolítico, agora vem para a Idade dos Metais. Olha quanta coisa mudou. Já pensou se estivessem lá no Paleolítico ainda, na pedra lascada? Vocês lembram como é que eles sofriam para sobreviver? Viviam mudando de lugar, não conseguiam? Então, essa atividade aqui para vocês fazerem em casa e responderem, ok? Atividade 3. Vimos que nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história, né? Elas foram uma evolução daquelas pequenas aldeias lá que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades. Olha que bonito, e se tornaram o quê? Sedentários, Marcela. Sedentários é o quê? Aquele que fica parado num lugar, não precisa mudar. Utiliza as informações contidas no texto. Uruk, que é a cidade, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Olha, dá para comparar totalmente, gente? Tem umas especificidades aí, tá? Algumas coisas parecem, outras não, porque são épocas diferentes. Procure destacar as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. O que vocês acham que permaneceu? Então, aqui está o quadrinho das diferenças, tá? Das semelhanças. Isso vocês conseguem responder, tá, queridos alunos? Todos lendo o texto do PET sem preguiça. A professora deu aqui, ó, uma tabelinha, tá? Então, a diferença vocês vão ver. Os moradores dos bairros agrupados segundo a profissão de cada um. Existe isso hoje? Não, Marcelo. Todo mundo mora todo mundo que trabalha. A professora mora num bairro que tem uma senhora que é verdudeira, que tem um rapaz que é artesão, não tem. É diferente. Isso não é uma diferença. As casas típicas de bairro residencial tinham 2 níveis. Não, aqui as casas são diferentes hoje, né? Eram feitas de tijolinhos de barro cozidos e secados ao sol. Não, pode ter até algumas, mas aqui não. Hoje na cidade tem casas de tijolo normal, de alvenaria, tá? O tempo branco simbolizava o poder político e econômico exercido pela cidade. Tem tempo branco hoje? No distrito de Ana, várias construções eram enfeitadas com mosaicos coloridos e entalhes. São as primeiras sinais de preocupação estética na arquitetura. Gente, ultimamente vocês têm visto comumente enfeites, mosaicos coloridos? Isso não é uma coisa lá mais da Suméria. Uma muralha de 9 quilômetros de extensão cerca a tua cidade? Não, Marcela, não seca. Minha cidade é aberta, só está fechada agora por causa do coronavírus, né? Semelhanças. O que a gente pode dizer de semelhança? Os bairros eram comerciais, residenciais ou mistos? Sim. Existem bairros que são comerciais, residenciais. Tem a padaria, tem o supermercado, mas ao mesmo tempo tem a casa da Dona Maria, tem a barbearia do Carlos. Então, pode juntar tudo, tá? Hoje em dia. Preocupação estética na arquitetura urbana? Sim. Existe. Você vier aqui em São Tomé, os alunos que são aqui de São Tomé têm lugares
bonitos, casas muito lindas que são preservadas. E aí são arquiteturas diferentes, né? Mudança, gente. Os moradores do bairro agrupados segundo a profissão de cada um? Não, tá? Os bairros eram comerciais e residenciais? Permaneceu. Então, olha, praticamente o que vocês têm que ver aqui, que é igual a hoje em dia, é esse daqui, ó. Esse daqui é igual a hoje em dia, então é semelhante, tá? Preocupação com a estética na arquitetura urbana? Sim, nós temos tem vários prédios bonitos, várias casas bonitas. Permanência, os bairros comerciais hoje são comerciais, os bairros são comerciais, residenciais ou mistos? Sim. O que é misto, Marcelo? Tem residência, tem comércio, tá? E preocupação estética na arquitetura urbana? Sim, temos, ó. Então, são as permanências, tá? Que continuou, tá? As semelhanças com o passado, tá? E as permanências são as coisas que continuaram ainda hoje, tá? Então, tá aqui, ó, pra vocês, ó. Todo esse gráfico aqui, ó. Mudanças. Uma muralha que cercava toda a cidade? Não, nós não temos isso, tá? Então, quem leu o texto aqui, tá a atividade aqui, ó. Tá bom para vocês? Tentem não copiar, viu, gente? Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar. Que depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos. Ok? Então, a gente está dando esse tempo, um intervalo da vida nessa pandemia. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham lido o PET, entendido a matéria. Qualquer coisa, gente, quem assistiu o vídeo até o final, dá um ok. Se tiver dúvida, pode me perguntar também. Ô, Marcelo, eu tô na dúvida de uma coisa, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou só aqui, já saindo da tela com vocês aí, né? Me vendo aí. Um grande beijo, fiquem com Deus. Beijo da Marcela, até a próxima semana, que aí a gente fecha o PET do mês, tá bom? Tchau, queridos!